Aposentadoria por idade híbrida. Edson José de Souza Júnior. Resumo: o presente artigo trata da aposentadoria por idade híbrida, realçando que se trata de tema ainda controverso no âmbito do Poder Judiciário e da doutrina, mas que em vista da expedição do Memorando Circular Conjunto N1/DIRVEM/PFE/INSS, de 04 de janeiro de 2018, Brasil, 2018, no âmbito administrativo foi reconhecido o direito à aposentadoria por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida rural ou urbana ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento dos requisitos, e independente de contribuições relativas ao tempo de atividade comprovada como trabalhador rural, o que consagra a tese do livre cômputo. Trata-se de artigo confeccionado a partir da revisão bibliográfica, bem como analisou as fontes normativas e jurisprudenciais, documentos primários. Foram alinhavados o posicionamento de vários autores, tais como Clement, 2016, Farinelli, 2012, Garcia, 2015, Ribeiro, 2015, Savares, 2014, dentre outros. Afinal, concluiu-se apegado à normatividade dos princípios jurídicos da isonomia ou igualdade, da não discriminação e do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais à autarquia previdenciária federal responsável pela gestão do RGPS deveria desde a edição da Lei N 11.718/08 ter defendido a tese do livre cômputo, a despeito de existência de corrente jurisprudencial e doutrinária que impõe a contagem do tempo apenas se a última atividade for rural, o que realça a importância da utilização do processo administrativo previdenciário como forma de realização dos direitos fundamentais, ainda que a orientação administrativa normativa tenha ocorrido recentemente em vista do deferimento de execução provisória na ação civil pública N50328115.2015.4.04.7100/RS. Palavras-chave: aposentadoria por idade híbrida, tese do livre cômputo, normatividade dos princípios jurídicos, isonomia ou igualdade, da não discriminação e do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais. Introdução. O artigo tem como norte o estudo do Plano de Benefícios, PB, do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, mais especificamente a aposentadoria por idade híbrida, ou mista, positivada a partir Lei N 11.788, de 2008, Brasil, 2008, que alterou a Lei N 8.213, de 1991, Brasil, 1991. Assim, nossas constatações a respeito da aposentadoria por idade híbrida serão fundamentadas não apenas na alteração legislativa, mas fulcrada nos princípios gerais da isonomia, caput do art. 5º da CRFB/88, da não discriminação, inciso 4º, do art. 3º da CRFB/88, bem como no princípio setorial da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, inciso 2º, do art. 194 da CRFB/88, além no princípio que vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar, 1º do art. 201 da CRFB/88. Cabe indicar que o INSS e a sua respectiva Procuradoria Federal Especializada ao expedirem um memorando circular conjunto N1/DIRBEM/PFE/INSS, de 04 de janeiro de 2018, Brasil, 2018, indicando que o direito à aposentadoria por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida rural ou urbana, consagrando a tese do livre cômputo, o fizeram em vista do deferimento de execução provisória na ação civil pública, ACPN. 50328115.20115.4.04.7100/RS, e não pelo acolhimento da melhor interpretação das disposições da Lei N 11.718/08, Brasil, 2008, a partir de uma visão principiológica. Como itinerário seguro, dividiremos nossas atenções em 3 sessões. Na primeira tratará do sistema da Seguridade Social, como fundamento constitucional na Previdência Social, Saúde e Assistência Social, com a incursão de diversos regimes previdenciário. Já na segunda tratará superficialmente dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, com as atenções voltadas para a apresentação das aposentadorias existentes no respectivo regime. Por fim, na terceira será tratada objetivamente a aposentadoria por idade híbrida ou mista, abarcando o seu conceito e histórico, além da normatividade dos princípios aplicáveis ao Instituto. Registra-se que o estudo verticalizado e crítico dessa nova modalidade de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, representa um grande desafio para os que lidam cotidianamente com a realização dos direitos sociais dos trabalhadores, notadamente da grande massa de trabalhadores que sempre foram discriminados em nosso país, os trabalhadores rurais. 1. Seguridade Social. A Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, de 1988 inaugurou um novo sistema da Seguridade Social, composta de 3 subsistemas, quais sejam, a saúde, previdência e assistência social. O art. 194 da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, constitui o fundamento constitucional, tanto que o Constituinte desejou realizar a constituição de um sistema integrado por iniciativa tanto do poder público quanto da sociedade para tratar da saúde, da previdência e assistência social. Todavia, interessa-nos apenas a Previdência Social. 1.1 Previdência Social. Constitucionalmente a Previdência Social é considerada um direito social, art. 6º da CRFB. E como direito social tem-se que o Estado deverá garantir de forma positiva prestações para a realização desse direito. Assim, a Previdência Social é instituída e retratada constitucionalmente entre os artigos 201 e 202, constituindo-se em um seguro social, realizável a partir de contribuições previdenciárias, portanto o sistema é contributivo, com a finalidade de prover a subsistência do trabalhador ou seus dependentes, em caso da ocorrência de determinados riscos sociais, tais como a idade avançada, a perda da capacidade laborativa etc.
Para regulamentar a Constituição foi criada uma autarquia federal para gerir os benefícios e custeio previdenciário, que foi o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vinculado ao então Ministério da Previdência Social, MPF, sucedendo o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, e Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, IAPAS. Atualmente o INSS apenas gere os benefícios previdenciários, já que o custeio é realizado pela Receita Federal do Brasil, RFB, órgão integrante do Ministério da Fazenda, MF, desde meados dos anos 2000. Tem-se, portanto, que o sistema de previdência social é contributivo, enquanto a assistência social e a saúde o cidadão que será beneficiado por tais sistemas não tem que comprovar o pagamento de uma contribuição específica para fazer jus aos respectivos serviços, uma vez que são universais. CAREA registra a existência de vários regimes previdenciários, cada qual será estudado mais adiante de forma mais pormenorizada, quais sejam, o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, e o Regime Complementar de Previdência Social, RCPS. Importante destacar no momento que o INSS gere, portanto, os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que tem como benefício os seguintes: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e aposentadoria do deficiente. 2. Os benefícios do RGPS, aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social. A atual Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, prevê em seu art. 201 os riscos que deverão ser assegurados pelo sistema, a partir de sua regulamentação. Por sua vez, o art. 18 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, regulamentando a atual Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, e em sua redação atual, prevê a existência de vários benefícios e serviços. Assim, são aposentadorias, auxílios, salários, havendo ainda a pensão por morte. Frisa-se que não são considerados benefícios, mas sim serviços e incluídos no gênero prestação, o serviço social e a reabilitação profissional. Cabe destacar ainda, que foram extintos dentro desse plano de benefícios inaugurado pela Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, o abono de permanência em serviço e o pecúlio, revogados respectivamente pela Lei N. 8.870/94, Brasil, 1994, e 9.032/95, Brasil, 1995, E consoante já foi mencionado anteriormente, o benefício de prestação continuada, BPC, constante na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, qual seja, Lei N. 874219993, Brasil, 1993, é um benefício de índole notadamente assistencial, e não de natureza previdenciária. 2.1 As aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Conforme está transcrito acima, notadamente nas 4 primeiras alíneas, do inciso I, do art. 18 da Lei N. 8.213/91,
Brasil, 1991, existem no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, basicamente as seguintes aposentadorias: A. Aposentadoria por invalidez. B. Aposentadoria por tempo de contribuição. C. Aposentadoria especial. E D. Aposentadoria por idade. Vejamos cada uma delas de per si, de forma extremamente sintética, para situarmos o tema do presente trabalho, aposentadoria por idade híbrida, no contexto desse benefício. Sem realizar nenhum aprofundamento, calha apenas mencionar que a Lei Complementar N. 142, de 8 de maio de 2013, Brasil, 2013, trouxe para o sistema a aposentadoria especial do deficiente, representando uma nova modalidade de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez é o benefício devido ao segurado que estão ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta o sustento, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, desde que atendido, quando for o caso, o respectivo período de carência. O referido benefício está previsto nos artigos 42 a 47 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, e exige para sua concessão, a. Condição de segurado, b. Incapacidade laborativa, c. Observância do período de carência, quando a não dispensada pela própria lei, em caso de doenças graves e prevista em norma legal. A aposentadoria por tempo de contribuição está previsto nos artigos 52 a 56 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991. Na lei permanece a designação de aposentadoria por tempo de serviço, mas a Emenda Constitucional N. 20/98, Brasil, 1998, a transformou em tempo de contribuição, trazendo várias outras minúcias. Com a publicação da referida Emenda Constitucional, nasceram três situações distintas: a. Assegurar o direito adquirido daqueles que tinham implementado todas as condições de aposentadoria por tempo de serviço, b. Para aqueles que não tinham implementado todos os requisitos, mas já estavam filiados ao sistema, foi concedidos considerar o tempo de serviço, acrescido por tempo que faltava para a aposentadoria integral, acrescido de um pedágio de 20% para o que faltava para a integral, considerando a data de publicação da emenda. O pedágio era de 40%, quando considerava o tempo para a aposentadoria proporcional que era menor em 5 anos, c. Para os que se filiaram posteriormente ao sistema, não existia a aposentadoria proporcional e só se levaria em conta o tempo de contribuição. A aposentadoria especial está prevista nos artigos 57 e 58 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, e será concedido àqueles trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que tenha laborado em condições prejudiciais à saúde ou à sua integridade física, seja por agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício, que é de 15, 20, 20, ou 25 anos. Assim, tem-se como requisito básico para gozar desse tipo de aposentadoria a comprovação do trabalho em condições entendidas pela lei como de tempo de serviço especial, sendo que este pode ser reconhecido de duas maneiras: por enquadramento por categoria profissional, e com o advento da Lei N. 9.032/95,
Brasil, 1995, passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes agressivos, bem como a dita exposição habitual e permanente. Por fim, a aposentadoria por idade está previsto nos artigos 48 a 51 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991. Para a concessão de tal benefício, é necessário que o segurado tenha cumprido o período de carência exigido em lei, bem como complete a idade de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Frisa-se que em caso de trabalhadores rurais, a idade exigida é reduzida em 5 anos. A carência para o gozo de tal benefício é de 180 contribuições mensais, para aqueles que se filiaram ao sistema após a edição da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, havendo uma regra de transição prevista no art. 142 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, para aqueles que já estavam vinculados ao sistema previdenciário antes de 24 de julho de 1991. 3. Aposentadoria por idade híbrida. 3.1 Contexto de mínima previdência no meio rural. Apesar de não ser o objeto imediato de nosso estudo, há de se fazer uma crítica ao processo de inclusão previdenciária discriminatória do trabalhador rural no Brasil. Consoante Assevera Berbanger e Veronese, 2014, p. 72, a primeira tentativa de inclusão previdenciária foi com o Estatuto do Trabalhador Rural, instituído pela Lei 4.214, de 2 de março de 1963, Brasil, 1963. Essa norma foi editada 40 anos após o Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, Brasil, 1923, Lei Eloy Chaves, considerado o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Isto também ocorreu no âmbito do direito do trabalho, posto que a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é de 1º de maio de 1943, Decreto-Lei N. 5.452, Brasil, 1943, e a legislação trabalhista alusiva ao trabalhador rural só veio em 08 de junho de 1973 com a Lei N. 5.889, Brasil, 1973. Assim não resta extreme de dúvidas que o processo de proteção do trabalhador rural, em todos os aspectos, foi tardio e extremamente defasado. Resumidamente, tem-se que o Decreto-Lei N. 2761.967, Brasil, 1967, e posteriormente o Decreto-Lei N. 564/69, Brasil, 1969, realizaram alterações na legislação de regência, até que em 1971, a Lei Complementar N. 11, Brasil, 1971, instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ProRural, como uma suposta proposta de inclusão dos rurícolas no sistema de proteção social, porquanto extremamente discriminatória, vez que, por exemplo, o valor da aposentadoria por velhice à base de 50%. 50% do maior salário mínimo vigente no país. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, pretendeu-se haver eliminação das desigualdades,
mas o que não ocorreu com a sua regulamentação de suas disposições, com a Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, tanto que só mais tarde houve a necessidade de publicação da Lei N. 11.718/08, Brasil, 2008, para a inclusão do terceiro ao artigo 48 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, o que representou uma mini-reforma benéfica ao trabalhador rural. 3.2 Conceito e histórico da aposentadoria por idade híbrida. Para bem compreendermos o tema tratado, devemos realizar um esforço conceitual, para delimitar o instituto que se pretende estudar. Neste contexto, utilizaremos das lições de Clement, 2016, p. 85, para quem a aposentadoria por idade híbrida é o benefício previdenciário concedido ao segurado que após completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, cumprir a carência mínima de 180 meses quando somados os períodos de labor rural e urbano e vice-versa. Esse conceito é simples e consoa com o melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito do tema, mas não é uníssono, posto que existem entendimentos mais restritos quanto à interpretação da legislação, notadamente com a redação do terceiro no artigo 48 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, incluído pela Lei N. 11.718/08, Brasil, 2008, conforme veremos a seguir. A Lei N. 11.718/08, Brasil, 2008, incluiu o terceiro no artigo 48 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, que assim dispôs. Terceiro, os trabalhadores rurais de que trata o primeiro deste artigo que não atendam ao disposto no segundo deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Considerando a alteração da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, houve a necessidade de alteração do Decreto N. 3.048/99, Brasil, 1999, o que ocorreu com a edição do Decreto N. 6.722, de 30 de dezembro de 2008, Brasil, 2008. Essas alterações legislativas, conforme menciona Savaris, 2015, p. 239, passou a ser referido na jurisprudência como benefício de aposentadoria por idade híbrida, concedida ao trabalhador ou trabalhadora ao completarem 65 e 60 anos respectivamente. Importante destacar que a referida disposição legislativa veio a dar efetividade ao princípio jurídico da máxima proteção previdenciária, porquanto o que havia antes era uma situação de extrema injustiça, vez que o trabalhador rural que tivesse praticamente cumprido todo o tempo de carência de sua atividade no campo e que por algum motivo contribuísse para a previdência urbana, acabava por ficar à margem do sistema, sem conseguir um benefício urbano ou rural. Reforçando nosso entendimento, Clement, 2016, p. 86, indica que, aliás, historicamente sempre houve e continuará existindo o êxodo rural no Brasil por questões de força maior ou caso fortuito, ou pela situação econômica vivenciada.
Diante disso, é frequente deparamos com inúmeros trabalhadores que iniciaram a sua vida laboral no meio rural e posteriormente migraram para o labor urbano. Privar esses trabalhadores do amparo previdenciário iria de encontro com todos os princípios da proteção social estabelecida pela Seguridade Social. Por outro lado, Ribeiro, 2015, 239, vaticina. A inclusão desse dispositivo foi importante, pois quando o segurado deixava a atividade rural e passava a exercer uma atividade urbana, poderia ser colocado no limbo se não implementasse a carência para obter a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição urbana. Conforme exposto anteriormente, a jurisprudência entende que se o segurado tiver se afastado da atividade rural por pouco tempo, esse afastamento será desconsiderado, continuando a fazer jus ao benefício por idade rural conforme dispõem o 1º e 2º do artigo 48. Nos termos da nova regra, benéfica ao segurado especial, não implementando os requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade, considerando os requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade, considerando apenas o tempo de atividade rural, aquele que se afasta da atividade rural, e passa a contribuir em qualquer época sob outras categorias, fará jus ao benéfico de aposentadoria por idade aos 60 anos, mulher, e 65, homem, tendo direito de somar ao tempo rural o tempo de contribuição para o cômputo da carência mínima. Assim, a alteração legislativa veio a corrigir grave injustiça do sistema, como também observou Clement, 2016, p. 86, ao indicar que essa nova modalidade de aposentadoria veio para corrigir um equívoco do legislador, que na edição da Lei N. 8.213/91 não previu as situações que envolvem trabalho urbano e rural e vice-versa para fins de carência da aposentadoria por idade. A lei, na sua redação original, apenas regulamentou o labor rural e urbano de forma separada. Não seria razoável e justo privar aqueles trabalhadores que durante o cumprimento da carência do benefício exerceram atividade laboral tanto no meio rural como no meio urbano. Nesse mesmo sentido, Savaris, 2014, p. 129. A Lei 11.718/08, prestando-se, ao que se pode perceber, como uma mini-reforma aos direitos previdenciários dos trabalhadores rurais, buscou aproximar o sistema normativo da nova realidade campesina. Com tal desiderato e compenetrando na realidade de muitos trabalhadores que, nada obstante tenham dedicado quase toda a vida ao labor rural, não logram comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, Lei 8.213/91, art. 48, segundo, o legislador previu hipótese de concessão de aposentadoria por idade sui generis, para a qual se admite a soma do tempo de trabalho rural com o de trabalho urbano. Entre mentes, a referida alteração legislativa, por si só não trouxe a pacificação social esperada, até mesmo porque o brocado latino da Incleris cessat interpretatio não tem mais aplicação na atualidade. Daí a necessidade de análise dos princípios de maior centralidade e que incidem sobre este novel instituto aposentadoria por idade híbrida, para verificarmos a melhor interpretação. 3.3 A colocação da controvérsia a partir da aplicabilidade dos princípios jurídicos pertinentes.
Num esforço para a delimitação dos princípios aplicáveis à questão da aposentadoria por idade híbrida, destacou-se, dentre outros, fundamento principiológico do Instituto, o princípio constitucional da isonomia e o da não discriminação, além do princípio setorial da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Destaca-se que os dois primeiros estão previstos expressamente também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, OEA, 1969. Destaca-se que há uma vedação à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Destacamos que alguns princípios, como os ora estudados, recebem atenção especial do legislador, motivo pelo qual seus contornos recebem concretização a partir do direito positivo. Exemplo disso são instituídos o princípio constitucional da isonomia e o da não discriminação que veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar, além do princípio setorial da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3.3.1 Princípio da isonomia ou da igualdade. A Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, estabelece no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, todos têm o direito de receber da administração pública o mesmo tratamento. Todavia, admite-se discriminações que estejam de acordo com a finalidade da lei, razoável razão do discrimen de acordo com o objetivo da norma. Assim, por exemplo, a diminuição de 5 anos do tempo de contribuição entre homens e mulheres e entre trabalhadores urbanos e rurais na verdade reforça e realça a igualdade material, não reproduzindo as desigualdades. Sabe-se que para atingir a igualdade material, muitas vezes a própria lei, na realização do princípio da isonomia deve realizar distinções positivas, para que possa reduzir as desigualdades, equalizar oportunidade e fazer justiça ao caso concreto. Neste sentido, veja a lapidar lição de Leitão e Meirinho, 2015, p. 57, quando asseveram que é que o segurado especial não faz jus a todos os benefícios previdenciários, nos termos do art. 37, e parágrafo único e art. 18, primeiro, todos da Lei 8.213/91. Por exemplo, o segurado especial, em regra, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A priori, pode-se pensar que essa restrição protetiva decorre do exercício de atividade rurícola. Mas não é o caso. A restrição protetiva do segurado especial justifica-se por sua sistemática peculiar de tributação. Enquanto os demais efetuam recolhimentos mensais sobre o salário de contribuição, o segurado especial apenas contribui se comercializar a produção, ou o resultado da pesca, nos termos do art. 195, oitavo, da CF/88. Portanto, a contribuição do segurado especial, de caráter sazonal, acaba sendo inferior à dos outros segurados,
o que justifica a proteção previdenciária diferenciada, afinal os desiguais precisam ser tratados desigualmente. Assim, para se resguardar a isonomia entre os indivíduos é que se admite as distinções positivas. Daí, a lapidar lição de Boaventura Santos, 2003, p. 56. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Por certo, que o princípio da igualdade ou da isonomia não se trata de um princípio específico do direito previdenciário, mas se trata de um princípio de estatura constitucional e que se constitui num direito fundamental de todo o cidadão brasileiro, e mantém íntimas relações com a temática do presente trabalho científico, posto que as discussões em torno da aposentadoria por idade híbrida ou mista giram em torno justamente de se considerar ou não legítimas as distinções quanto ao tempo de serviço/contribuição entre trabalhadores urbanos e rurais. Assim, não resta extremo de dúvida que não atende ao princípio da igualdade ou da isonomia quaisquer restrições quanto à livre soma do tempo rural-urbano e urbano-rural. 3.3.2 Princípio da não discriminação. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, conforme o art. 3º, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse objetivo fundamental da República Federativa do Brasil acaba por se constituir em um princípio geral do direito, que veda comportamentos discriminatórios, admitindo-se apenas as distinções realizadas pelo próprio texto constitucional. Decorre sem sobra de dúvidas do princípio da igualdade ou da isonomia e dele, a nosso ver, pode ser extraídas diversas consequências nas mais variadas órbitas do direito, tais como, não proibição de discriminação de idade, origem, sexo, raça, religião, crença, convicção filosófica ou ideológica ou mesmo política, etc. Porém, nos interessa a vertente que se interliga com o direito previdenciário, mais especificamente com o tema do presente trabalho. Assim, ao que tudo indica, no âmbito previdenciário a vedação de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Redação do primeiro do art. 201 da CRFB/88, com redação dada pela SN 45/2004. Com efeito, ao princípio da não discriminação, decorrente da isonomia, a quaisquer restrições quanto à livre soma do tempo rural-urbano e urbano-rural, para efeito da concessão da aposentadoria por idade híbrida, vez que a tese livre cômputo dos períodos para efeito de concessão do referido benefício corresponde à concretização no plano real da interpretação orientada pelo conteúdo material do princípio da não discriminação e da isonomia, bem como do princípio da uniformização e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais que serão adiante apreciados. 3.3.3 Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais.
O presente princípio, sem sombra de dúvida, é um princípio próprio do direito constitucional previdenciário, tanto que albergado no art. 194, inciso 2º do texto constitucional. Numa análise ampliada do texto constitucional, notadamente após algumas reformas, percebe-se que os trabalhadores urbanos e rurais foram colocados em pé de igualdade. As poucas e justas distinções foram acertadas pelo próprio texto constitucional e quaisquer disposições legais ou interpretações que impõem diferenciações devem ser tidas por inconstitucionais, por afronta ao princípio em estudo. Calha a transcrição de Kertzmann, 2018, p. 57. Saliente-se que a própria Constituição Federal traz algumas diferenças em relação aos benefícios e serviços previdenciários das populações urbanas e rurais, sempre com o objetivo de adequar a prestação às características de cada atividade. Ressalta-se, todavia, que qualquer diferenciação entre os benefícios e serviços dos trabalhadores urbanos e rurais deve estar prevista no corpo do texto constitucional, sob pena de poder ser declarada inconstitucional, por afronta ao princípio ora em estudo. Neste contexto, vislumbra-se que muitos dos doutrinadores, por se tratar de princípio específico do direito constitucional previdenciário, percebem com maior nitidez sua normatividade em face das questões atinentes à aposentadoria por idade híbrida, tudo conforme alguns autores a seguir citados. Assim, para Clement, 2016, p. 88. No caso da incidência do art. 48, terceiro, da Lei N. 8.213/91, com redação dada pela Lei N. 11.718/08, a jurisprudência tem entendido no sentido de que esta não se pode atribuir interpretação restritiva, não havendo, à luz do princípio da universalidade e da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da razoabilidade, como se negar sua aplicação ao trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário era segurado urbano. Neste contexto, Garcia, 2015, p. 214, assevera. Assim, em cumprimento ao princípio da uniformidade e equivalência entre urbanos e rurais, tem direito à chamada aposentadoria híbrida ou mista, na forma do art. 48, terceiro, da Lei N. 821319991, os trabalhadores que somam os períodos rurais pretéritos com os períodos em outras categorias posteriores, adjacentes ao cumprimento da carência ou do requisito etário ou, quando anteriores a esse último, sem que tenha havido perda da qualidade de segurado. Por derradeiro, percebe-se que a jurisprudência começa a despontar para a tese do livre cômputo, muito em vista de tudo que foi dito, notadamente da incidência da normatividade dos princípios já comentados e para dar a máxima proteção social, além de realizar uma interpretação indúbio pro segurado e aplicação da interpretação mais benéfica, além, é claro, do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do qual irradia toda a normatividade e dá fundamento e razão de ser do próprio Estado, o que pode ser observado no ARG no RESP 1.497.086/PR, agravo regimental no recurso especial 2014-0296580-0, segunda turma, relator ministro Herman Benjamin, data do julgamento, 10 de março de 2015, DG, 6 de abril de 2015. Mais recentemente, no mesmo sentido,
Tem-se o RESP 16457990/RS, relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, data do julgamento, 21 de fevereiro de 2017, publicação desde 25 de abril de 2017. 3.4 Perspectivas da aposentadoria por idade híbrida, após a edição da Lei N. 117182008. Deve-se considerar inicialmente que a legislação previa que para o pedido de aposentadoria rural, o trabalhador deveria estar em atividade rurícola quando do pedido de aposentação. Tanto que foi publicada em 7 de maio de 2012 a súmula 54 da TNU, que consolidou o entendimento de que, para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Contudo, 2 meses antes, a própria Turma Nacional de Uniformização, TNU, editou a súmula 46, 15 de março de 2012, que indicava que pequenos afastamentos, mantida a condição de trabalhador rural, não obstariam o pedido de aposentação, com a seguinte redação: o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. Entretanto, com a edição da Lei N. 117182008, a autarquia previdenciária começou a interpretar restritivamente a alteração legislativa, como bem asseverou Garcia, 2015, p. 210. Entende o INSS que somente os segurados que exerçam atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício podem somar períodos urbanos e rurais. Ou seja, para fazer jus à soma, o segurado deve estar exercendo atividade rural em qualquer categoria no momento do cumprimento do requisito etário, 60 ou 65 anos, se mulher ou homem, ou quando do cumprimento da carência ou do seu equivalente em meses de exercício de atividade rural, caso não tenha cumprido quando da idade limite. Infelizmente, vários julgados apontaram neste mesmo sentido, e tal entendimento ainda contava com o aval de boa parte da doutrina, notadamente com os respeitáveis argumentos de Savaris, 2014, p. 130. Mas não se deve perder de vista que o benefício de que trata o artigo 48, terceiro, da Lei 8.213/91, é devido aos trabalhadores rurais. Não se enquadra às novas normas de aposentadoria por idade, porquanto, aquele que, por determinado tempo em remoto passado, desempenhou atividade de natureza rural e se desvinculou definitivamente do trabalho campesino. Isso implicaria, a um só tempo, a subversão da regra incerta no artigo 55, segundo, da Lei 8.213/91, que veda o cômputo de tempo de serviço rural exercido anteriormente à edição da Lei 8.213 para efeito de carência, e a extensão indevida da regra contida artigo 3º, primeiro, da Lei 10.666/03 para a concessão de aposentadoria rural por idade. Interessante notar que Savaris, 2015, p. 154155, mesmo após constatar a tendência jurisprudencial atual que permite a livre soma do tempo rural urbano e urbano-rural, insiste na tese originalmente defendida, quando novamente assevera: nesta perspectiva, a tese do livre cômputo não se afigura a mais adequada.
Ela encontra obstáculo na regra encontrada no art. 55, segundo, da Lei 8.213/91 para efeito de carência. Essa tese, por via transversa, vai de encontro à uniformização operada pelo STJ quando do julgamento da PEC 7.476, oportunidade em que se compreendeu ser indevida a extensão da regra contida artigo 3º, 1º, da Lei 10.666/03 para a concessão de aposentadoria rural por idade. Ela, por fim, aparece desconsiderar um dado fundamental, qual seja, a de que a nova aposentadoria por idade foi pensada para os trabalhadores rurais que não lograssem cumprir o estabelecido por lei para a obtenção da aposentadoria rural, o que está a significar que o destinatário da norma é o trabalhador rural, e não quem um dia, em um passado remoto, exerceu atividade rural. Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, Lei 8.213/91, art. 48, terceiro, embora não se deve exigir a vinculação do segurado ao trabalho rural quando do implemento do requisito etário, é indispensável uma nota de contemporaneidade da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com períodos contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência, Lei 8.213/91, art. 48, segundo. Esses entendimentos eram permeados com a flexibilização acima indicada, segundo o qual, se o afastamento do labor campesino fosse dentro dos limites do período de graça, não obstaria o pedido de aposentação, conforme se vê do incidente de uniformização em GEF 0002669.2009.404.7061, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, relatora Suzana Asbrogil Galia, dia 9 de março de 2011. Importante destacar que parte da doutrina já entendia a desnecessidade de manutenção da qualidade de segurado na época do requerimento, consoante salienta Farinelli, 2012, p. 164. Não há necessidade de se manter a qualidade de segurado para requer o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. A dispensa deste requisito em muito facilita a obtenção do benefício e cumpre a sua função social, pois se fosse diferente muitos segurados seriam prejudicados, pois, já estão fora do mercado de trabalho, e não conseguem retornar a este. Portanto, caso o segurado já possua preenchido o período mínimo de contribuição, poderá requer o seu benefício, mesmo que já tenha parado de contribuir para o sistema há muito tempo. Todavia, a jurisprudência, entretanto, parece direcionar-se no sentido de uma postura mais inclusiva, Garcia, 2015, p. 211, porquanto assegura o referido direito sem a necessidade de o trabalhador ter o seu último vínculo como rural. Importante salientar que tal entendimento privilegia os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de contextualizada historicamente, critério histórico, está atrelado ao fim social a que a lei se destina, qual seja, a proteção social, critério teleológico, porquanto o que correu no Brasil e no mundo, por uma série de fatores, tecnologia, mecanização, crise financeira etc., foi um processo de êxodo rural, e não de êxodo urbano. Reforçando este entendimento, Garcia, 2015, p. 211.
Segundo o entendimento jurisprudencial mais recente, o argumento de que a concessão do benefício é devida apenas àqueles que passaram a exercer atividades rurais contraria toda a história da força de trabalho no Brasil, que fez justamente o movimento contrário. Na prática jurídica, são raros os casos de trabalhadores que migraram sua mão de obra da cidade para o campo, onde as atividades profissionais têm menos prestígio e os salários são inferiores aos urbanos. Negar benefícios àqueles segurados que, tendo deixado as lides rurais, buscam hoje a sobrevivência em atividades urbanas afronta o sentido da proteção que a Constituição confere ao direito fundamental à previdência social, além de violar o princípio da uniformidade e equivalência, CEF, art. 194, parágrafo único, inc. segunda. Neste mesmo sentido, temos as constatações de Ribeiro, 2015, p. 239, quando asseverou que a interpretação que foi corretamente dada à aposentadoria por idade híbrida de regimes de trabalho, nos termos da Lei 11.718/08 é contemplar tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como os que saíram do campo para a cidade. A Turma Nacional de Uniformização TNU reviu seu posicionamento para decidir não ser requisito da aposentadoria por idade híbrida que o trabalhador esteja vinculado à atividade rural ao tempo em que completa a idade, PEDILEF 5000957-33.201204.7214, J. 12 de novembro de 2004, relator juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá. Ainda neste mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, STJ, no RESP 14076313/RS, relator ministro Herman Benjamin. Segunda turma, data do julgamento 14/10/2014, data da publicação DG, 28 de novembro de 2014. No mesmo sentido, foi julgamento no Superior Tribunal de Justiça, STJ, no RESP 14763883/PR, relator ministro Sérgio Coquina, primeira turma, julgamento, 1º de outubro de 2015, data da publicação DG, 8 de outubro de 2015, Riobt, volume 318, p. 146. Mais recentemente, em vista do deferimento de execução provisória na ação civil pública, ACPN 50.3826115.2015.4.047.100/RS, o INSS e sua respectiva Procuradoria Federal Especializada expedirão o Memorando Circular Conjunto N1/DIRVEM/PFE/INSS, de 04 de janeiro de 2018, no que orienta que o direito à aposentadoria por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida rural ou urbana ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento dos requisitos, e independente de contribuições relativas ao tempo de atividade comprovada como trabalhador rural, o que consagra a tese do livre cômputo. Contudo, a crítica que se faz é que o INSS deveria desde a edição da Lei N 11.718/08 ter defendido a tese do livre cômputo, seja pela análise a partir de parâmetros do histórico legislativo, seja em vista da necessidade de se apegar à interpretação que mais se amolda à normatividade dos princípios jurídicos da isonomia ou igualdade, da não discriminação e do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais. Com efeito,
somente em vista da execução provisória do provimento jurisdicional emitido na ação civil pública N503826115.2015.4.04.7100/RS é que fora expedido o memorando circular conjunto N1/DIRBEM/PFE/INSS, de 04 de janeiro de 2018, Brasil, 2018, que ainda assim não fulcrou a nova orientação na normatividade dos princípios jurídicos pertinentes. Conclusão: de tudo que foi analisado, tem-se que a mini-reforma previdenciária levada a efeito com a edição da Lei N. 11.718/08, Brasil, 2008, que incluiu o terceiro no artigo 48 da Lei N. 8.213/91, Brasil, 1991, foi forjada para beneficiar o trabalhador rural, porquanto buscou solucionar grave discriminação, porquanto não conseguia cumprir com o período de carência em atividade campesina e que eventualmente realiza contribuições em atividades urbanas, e ficava num limbo e sem a devida proteção social. Tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, Clement, 2016, Farinelli, 2012, Garcia, 2015, Ribeiro, 2015, caminharam para o entendimento que assegurar a soma do tempo rural-urbano e urbano-rural, para efeito da concessão da aposentadoria rural híbrida, sem qualquer restrição, prevalecendo a tese do livre cômputo dos períodos para efeito de concessão do referido benefício. Cabe indicar que o INSS e a sua respectiva Procuradoria Federal especializada ao expedirem um memorando circular conjunto N1/DIRBEM/PFE/INSS, de 04 de janeiro de 2018, Brasil, 2018, consagrando a tese do livre cômputo, o fizeram em vista do deferimento de execução provisória na ação civil pública N503826115.2015.4.04.7100/RS, e não pelo acolhimento da melhor interpretação das disposições da Lei N. 11.718/08, Brasil, 2008, a partir de uma visão principiológica. Resta evidenciar que a interpretação de parte da doutrina e da jurisprudência que defendiam a tese do livre cômputo tem forte fundamentação principiológica, notadamente nos princípios da não discriminação, decorrente da isonomia, no princípio da dignidade da pessoa humana e corresponde à concretização no plano real da interpretação orientada pelo conteúdo material do princípio da uniformização e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais. As questões levantadas neste ensaio comprovam que a simples alteração do marco legal não conduz numa aplicação imediata e de forma adequada da legislação pelos tribunais e pela administração pública de forma a garantir a máxima efetividade da norma, porquanto a autarquia previdenciária federal responsável pela gestão do RGPS, desde a edição da Lei N. 11.718/08, deveria ter defendido a tese do livre cômputo. Evidencia-se que somente a partir de uma interpretação que conceda normatividade aos princípios jurídicos pertinentes é que são superados entendimentos doutrinários e jurisprudenciais não contagiados pela fundamentação principiológica. Assim, a aplicação da legislação de forma a garantir a máxima proteção previdenciária somente é alcançada a partir dessa operação, sempre com o escopo de caminharmos rumo à construção de uma sociedade justa e solidária, nos termos preconizados no inciso I, art. 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB.